Toda forma de resposta rápida indica muitas vezes que o ser ainda está em construção. Sem reflexão, não há crescimento. Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Eu sou o professor Maurício e vamos apresentar mais um vídeo de matemática. Hoje da série Estatística. Seja bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um vídeo. Hoje com o tema distribuição de frequências. Essa é a aula 5 da sequência de estatística. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre distribuição de frequências. A distribuição de frequências, elas são baseadas em dados em agrupados, que são em classes, e não agrupados. As representações desses dados que a gente vai pegar são amostrais ou populacionais, ou seja, mais complexos, tá bom? O que a gente vai trabalhar nesse vídeo é sobre dados brutos, aqueles que a gente não organizou. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aleatória, e não organizei os dados, só pesquisei. Então vamos lá a eles. Aqui temos uma tabela, por exemplo, essa foi a pesquisa que foi feita e essa que a gente vai fazer uma análise. Tá bom? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, uma tabela de filhos de um grupo de 50 casais. E o pesquisador foi pesquisar. E aí ele coletou todas essas informações. Por exemplo, ele foi lá e coletou. O primeiro casal respondeu: tenho 2 filhos. O segundo disse 3. O terceiro disse 0. O quarto disse 2. O quinto disse 1. O sexto disse 1. O sétimo disse 1. E vai embora. Ele não organizou. Ele só coletou. Então, a primeira etapa que a gente faz nessa questão de amostra é organizar via rol. O que é o rol? O que o rol faz? Ele vai organizar os dados brutos. Esses aqui são dados brutos, tá, pessoal? Dados brutos que não foram organizados. Aí o rol vai lá e organiza. Tem dois, você pode organizar eles de forma crescente ou decrescente, mas eu vou organizar de forma crescente, que é a mais usual. Então eu fui lá e coloquei todos os casais que responderam 0 filhos, fui colocando em ordem, 0, 0, 0. Se você olhar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A frequência pelo qual responderam 0 filhos ou nenhum são 6 casais. E depois teve de 1 filho, 2 filhos, 3. Então foi feito o rol, organizou. A próxima etapa é a distribuição dessas frequências. A frequência pelo qual aparece o 0. Quantos zeros? Foram 6 casais que responderam. Quantos responderam 1? Agora a gente vai organizar através de uma tabela, que está aí. A gente chama isso de distribuição das frequências. E é isso que a gente vai fazer através da tabela. Tá bom? O que a gente faz nessa distribuição de frequência? A gente vai fazer o seguinte. É a disposição dos valores das respectivas frequências. A gente vai ver o número que foi observado. Por exemplo, a gente observou que os casais responderam 0 filhos. Essas repetições, esses valores, essas modalidades, como é que a gente coloca? Então foi assim que a gente fez aqui. Então, por exemplo, a gente fez da seguinte forma, olha, 0 filhos foram 6 casais. 1 filho foram 16 casais. 2 filhos foram 9 casais. 3 filhos responderam 8 casais. 4 filhos responderam 3. 5 filhos responderam 3 casais. 6 filhos responderam 3 casais. 7 filhos responderam 2 casais. O total de casais que responderam a nossa colocação, a gente já falou para vocês, foram 50 casais. Tá, a minha pergunta é, qual é a média de filhos pesquisados? Qual é a moda? E qual é a mediana? Tá bom? São 3 dados de medida central que a gente vai ter que encontrar. De que maneira a gente vai fazer, a gente vai ver no próximo slide. Então, passamos para frente e aqui a gente tem
já coletados. Essas duas informações aqui a gente já tinha passado para vocês, tá? Que era o número de filhos e número de casais, tá bom? Número de filhos 0, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para mim calcular a média aritmética simples, tem uma fórmula. Fórmula, professor? Sim. A fórmula, geralmente, o que é uma média aritmética simples? A gente soma todo mundo e divide pela quantidade. No caso, em dados de frequência, a gente vai usar um pouquinho diferente. Como é que a gente faz? A gente vai usar esse seguinte conceito. Nós vamos fazer a somatória de x e fi dividido pela quantidade de casais. O que é esse x e fi? Está aqui. Ó. Então tá. Eu chamei de xi a quantidade de filhos em cada casais. Melhor, a incidência de filhos em cada casais. E fi eu chamei a frequência que esse fato ocorre. Ou seja, ocorreu 6 filhos em 0 casais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esses dados. Cada um desses dados eu vou multiplicar e vou colocar na tabela aqui do lado. Por exemplo, 0 vezes 6 dá 0. 1 vezes 16 dá 16, que é o x e fi. E vou calcular um por um desses. Ok? E aí eu vou encontrar 3 vezes 8, 24, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18, 7 vezes 2, 14. Somando tudo, que esse símbolo aqui é um símbolo de somatório, que é esse M aqui deitado, deu 117. Para mim encontrar a média, basta dividir esse valor por esse. Então vamos lá. Ó. Vamos ver lá. Se eu dividir o 117 pelos 50, que é a quantidade de casal, eu tenho 2,34. O que significa esse 2,34? Que a média de filhos é 2,3 filhos. Como assim? Voltando na nossa tabela. A média está aqui, ó, entre 2 e 3. Essa é a média, ok? A média caiu aqui, entre 2 e 3 filhos. Beleza? Então, você vai pensar assim, pessoal, está mais para 3 do que para 2, concorda? A média, ela está mais para 2 do que para 3. Está mais para 2 do que para 3? Claro, porque o 2,3 está mais perto de 2. Então, o que a gente tem? Então, a média dá 2,34. E a moda? Lembrando, o que é a moda? A moda é a frequência que mais se repete. Aí você vai olhar aqui. Nessa tabela, fica bem visível aqui para nós quem é que mais se repete. Como assim, professor? É o 16. A quantidade de filhos que mais tem com frequência é um filho, que é 16. Ou seja, a moda é 1. Como assim? É fácil você olhar aqui. Ó. Quando a gente olha aqui, ó, veja, o número que mais se repete é 1. Ó. Não é 1? Pois é. Na tabela fica bem fácil de ver isso. Porque a quantidade de elementos que mais se repete é o um filho. Então, nós temos a moda sendo um filho. Então, a moda aqui, em quantidade de filhos, é 1. A média é 2, 2,34, que dá mais ou menos 2. Tá? E a mediana? A mediana, tem um erro meu aqui, que a gente vai fazer, porque nós temos, vamos fazer o seguinte, nós temos 50 filhos. Ok? 50 casais respondendo. 50 é par. Ok? Se é par, como é que a gente calcula a mediana para a distribuição par? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer n divididos por 2. Tá bom? Quem que é o nosso n? São 50 casais. Dividido por 2 dá 25. Cara, o que é esse 25? Aqui, lembrando que a mediana dá a posição. Ok? Então, posição 25. Então, a gente fosse analisar lá, você deseja assim comigo, né? Se tem 50 casais, deu 25, dá no meio. Claro, mediana é uma medida de posição central. Vamos na tabela lá.
a gente vai analisar assim, aonde que daria o 25? Vamos pegar uma cor aqui, eu vou pegar a cor preta, que fica mais fácil aqui que a gente coloque. Aqui tem 6. 6 mais 16, 22. 22 mais 9 dá 31. Então tá, aqui dá do 22 ao 31. Então, se a gente for olhar aqui, ó, essa aqui é a mediana. Esses 9 casais e a mediana dá 2 filhos. Se a gente fosse olhar para uma outra coisa, a gente fosse colocar aqui, onde bate o 25? A gente fosse somar, correto? O 25º a ser encontrado também dava o 2. Ou seja, a mediana é 2 filhos. Repetindo, tá? Aqui deu 6 casais. 16 mais 16 já tinham 22. Como eu quero 25, que é o meio, o 25 dos casais pesquisados, quando a gente encontrou, a gente arrumou, dava aqui, ó, sai do 16 e entra nesse 9, tá nesse meio de 9. Tá? Eu até fiz aqui, ó, e coloquei, ó, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A 25ª posição cai bem em cima do número 2. Então, notem-se, a mediana é 2 filhos. Beleza? Ok? Aí, esse é o conceito. Vamos fazer lá, por exemplo, um exercício para vocês. Como que eu faria deste aqui? Aqui tem a nota de 20 alunos de um curso. A prova era 5. E aí eu pesquisei. Aqui eu pesquisei, são essas notas. Como é que eu encontro? São 20 alunos. Par, mediana vai ser N divididos por 2. Tá bom? Beleza, então vamos arrumar aqui. Vai ser meio chatinho fazer, meio... Ó, quantos 1 eu tenho? Eu tenho 1, 2... Tem 0 aqui? Tem 2 zeros. Então, 0 e 0. Tem 2 zeros? Então, vou colocar 0, 1, 2. Então, vamos cortar esse aqui, cortei esse aqui. Quantos 1 eu tenho? Eu tenho 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Fechou? 1, 2, 3, 4. Quantos números 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É meio xarope fazer isso, mas vamos lá. 2, 2, 3, 4, 5. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Quantos números 4? 1, 2, 3, 4. Opa, 4, só 4. 1, 2, 3, 4. E quantos números 5? Tem 2, então eu comi bola nenhuma aqui. Vamos ver quantos zeros eu tenho. Isso que é o ruim, né? Se você errou aqui, você vai ter que fazer de novo. É legal eu fazer até mostrando para vocês o erro, porque daí, bem ou mal, você consegue ver se você fizer o rol errado, ele vai dar erro. No nosso caso, o que eu errei aqui? Se você olhar, nós temos 4, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Tenho quantos 3? Aqui tem 3 só, tem um 3 a mais, então aqui tem um 4 a mais. Ok? Então vamos lá. A quantidade de notas zeros, foram 2. A quantidade de notas 1 foram 4. A quantidade de nota 2 foram 5 notas 2. A quantidade de nota 3, se a gente for olhar aqui, ó, foram 3. Aqui que eu tinha errado. 3. A quantidade de nota 4 foram 4. E a quantidade de nota 5 foram 5 notas. Aqui eu tenho um 4 a mais, vou tirar esse 4, aqui são outros 5, 2 5. Beleza? Foram 2. Se eu somar todos esses valores aqui, ó, em linha, 2 mais 4 mais 5 mais 3 mais 4 mais 2 dá 20. Vamos lá fazer a tabela
que eu preciso calcular a média aqui embaixo eu já tenho 20, ó. Ok? Então agora eu vou ter que multiplicar o xi vezes fi, ou seja, a incidência da nota 0, a incidência da nota 1, e incidência 2, a 3, a 4, a 5. Vamos multiplicar. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5 são 10. 3 vezes 3 são 9. 4 vezes 4 são 8. E 5 vezes 2 são 10. Se eu somar todos esses dados aqui, eu terei 49. Tá, aí eu vou dividir 49 dividido por 20. Tá bom? 49 dividido por 20. Então, 49 dá 2, isso, dá 2,45. Aí a gente vai analisar agora onde que está a média. Onde que está? Se você olhar, onde que está a média das notas, né? 2,45. Eu vou pegar aqui uma cor vermelha para mostrar aqui para vocês aonde que estaria a média. 2,45 estaria entre 2 e 3, né? 2,45. Ok? Então, a média das notas da prova foi 2,45. A moda. Aonde que apareceu o resultado com maior incidência de nota? Se você olhar, também foi, olha, 5 alunos tiraram 2. Então, a maior incidência de nota foi a nota 2, ó, que tem mais. Então, a moda foi 2. A mediana, nossa, a gente vai fazer assim. N são 20 alunos, divididos por 2, dá 10. Da 10ª posição. Décima. Se a gente fosse aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Está aqui, ó. É o 2 a mediana. A mediana seria a nota 2. Se a gente quisesse olhar na tabela, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Porque aqui tem os dois primeiros, 2 mais 4 deu 6, 6 mais 10 dá 16. Então está nesse quadrante aqui, ó, que é 2 também. Beleza? Então, média 2,45. Moda 2 e mediana 2. Média 2,45. Correto? Entre 2 e 3, está mais para 2. Moda 2 e mediana 2. Beleza? Pessoal, um abraço para todos. Fui!